para que continuemos seguindo o teu caminho e permaneçamos firmes nele, mesmo, ó Pai, que nos falte a força, ó Pai, o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e por isso, meu Deus, nós nos gloriamos em Ti, que nos ilumina, abençoa, nos guarda, nos livra e nos dá a condição de estarmos aqui mais uma vez, para bendizer e engrandecer o teu santo nome. Fala conosco por esta palavra, Senhor. Nós precisamos da tua direção, nós temos um planejamento para um ano, e isso é algo tão importante na nossa vida. Meu Deus, o Senhor bem sabe aquilo que precisamos, mas o Senhor quer que nós aprendamos a projetar, a planejar, ó Pai, os nossos passos, as nossas vidas, as nossas realizações, debaixo do propósito do Senhor para cada um de nós. Assim, ó Deus, abençoa todos aqueles que entraram por essas portas, aqueles que porventura ainda chegarem, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor visite cada um com o teu poder, com a tua glória, trazendo cura ao doente, trazendo alegria ao triste, trazendo paz ao que está passando por lutas e guerras, trazendo, ó Pai, a tranquilidade àquele que está aflito de alma e espírito. Meu Deus, nós oramos agora, ó Pai, como igreja reunida nesta terra, para louvar, bendizer e engrandecer o teu nome, porque somente a Ti seja dado todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Assim, ó Pai, receba o nosso clamor e abençoa-nos por meio da tua palavra, é o que nós te pedimos, e desde já por tudo nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e aquele que reina hoje e para todos sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 24. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo de número 24, do versículo 13 em diante. É um texto muito conhecido da igreja. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13 em diante. Vamos ler alguns versículos até onde o Senhor nos direcionar aqui, amém? Todos encontraram, fala amém. Amém. Quem encontrou, fala misericórdia. Bem que Jesus tem bastante, não? Às vezes a gente não tem não, mas Jesus tem. Glória a Deus. Lucas 24, verso 13 em diante. Mais alguém precisa de misericórdia aí? Não, né? Então vamos lá. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando, conversando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam pelo caminho, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que vocês estão discutindo durante a sua jornada? E eles então pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: tu és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe dizer: ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e então crucificaram. E nós acreditávamos que ele fosse aquele que viria para trazer a redenção, a libertação a Israel. Mas hoje já é o terceiro
dia desde que tudo isso aconteceu. Somente até aqui já vai dar para a gente entender. Pode se assentar no nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto bem conhecido, né? Adoro o Senhor, adoro o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto da palavra que fala sobre dois seguidores de Jesus, duas pessoas que seguiam Jesus em sua jornada terrena. E quando esse texto ele é redigido, Jesus havia acabado de sofrer todo aquele período de martírio, de crucificação e de sepultamento. E como o próprio texto diz, aqui já se encontrava o terceiro dia que isso havia acontecido. E esses discípulos, eles estavam seguindo um caminho diferente daquilo que Jesus havia lhes direcionado, porque Ele mesmo deixou escrito na tua palavra o que naquele dia Ele disse para aqueles homens que o seguiam e mulheres que o seguiam: ficai, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas o texto vai nos dizer que eles então seguiam um caminho contrário. Eles tinham agora um propósito diferente do propósito que Jesus tinha para eles. O texto vai seguindo e eles, ao andarem pela estrada fora, fugindo de Jerusalém por causa da morte de Cristo, da sua crucificação, morte, sepultamento, aqueles homens estavam, diz o versículo 17, com dois sentimentos bem complicados: estavam preocupados e estavam tristes. Se você ler o texto, vai dizer isso. Nós lemos essa parte. Ou seja, algo os preocupava e algo entristecia os seus corações, tanto que eles estavam focados nos sentimentos de derrota, de tristeza ou de frustração por não ter acontecido o que eles imaginavam que era realmente o propósito da vinda de Jesus para eles, que então eles começam a seguir por outro caminho, tristes, preocupados, discutindo o assunto que o próprio Jesus caminha do lado deles e eles não reconhecem que era ele. Eles estavam de tal maneira sobrecarregados, aflitos de espírito, que eles ficaram, digamos que cegos para a realidade de que o próprio Jesus caminhava ao lado deles. E caminhando ao seu lado, Jesus vê eles discutindo o assunto e aproxima-se e pergunta: o que vocês estão discutindo? E eles ainda falam com um tom de sarcasmo: você é o único que vem de Jerusalém, não sabe qual foi os últimos acontecimentos? E que acontecimentos foram esses? Pergunta Jesus. E eles então começam a explanar, a explicar. E o que eles explicam é: você não sabia que Jesus, o Nazareno, aquele que era o nosso mestre, ele foi pego pelos chefes, pelos sacerdotes, ele foi humilhado, ele foi vituperado, ele foi sacrificado, ele foi morto e ele foi sepultado. Aqui então nós vemos no versículo 21, principalmente, eu quero dar uma ênfase antes de entrar na mensagem, de que aqui mostra duas situações no verso 21. Porque quando eles estão dizendo para Jesus, sem saber que era ele, mas falando dele mesmo, eles vão dizer: olha, nós acreditávamos que ele fosse quem traria a libertação para Israel. Então o que nós vemos nessa parte A do verso 21? Expectativa. Quando nós fazemos um projeto para o ano, nós criamos várias expectativas. Se você projetar uma viagem, você cria expectativas. Se você planejar, projetar, construir uma casa, até a construção exige um projeto, não é verdade? Se você projetar ter filhos, isso precisa de um planejamento. E isso gera expectativa boa, porque você espera algo bom que está por vir. Então os discípulos estão contando e dizendo: olha, a nossa expectativa em Jesus era que ele nos libertaria. Só que então a parte B do verso 21 vai dizer sobre outra coisa que eles experimentaram: a frustração. Eles dizem assim: olha, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Como se disse, nós não vimos nada acontecendo, o homem morreu, foi enterrado e acabou, Zé Felipe. A nossa expectativa foi para o brejo. Está entendendo? Então Jesus começa a perguntar e eles dizem: olha, nós criamos uma expectativa.
porque o nosso propósito era que Ele então fosse o nosso líder e Ele combatesse por nós, e até mesmo na força do braço nós tomaríamos novamente o poder para Israel, e Roma não seria mais a autoridade sobre a nossa vida. Só que quando nós criamos essa expectativa, esperamos isso dele, então ele foi pego, preso, crucificado e morto, e agora acabou. Nós estamos frustrados, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero dizer para você que projeto é alvo, é plano, projeto é meta, projeto é propósito, é algo que nós intentamos no nosso coração a realizar. Porém, eu quero te fazer uma pergunta antes de entrar na mensagem. Qual que é o seu maior propósito? Hoje é o quinto elo, é isso? Não é? Você vai se perder. É ou não é, igreja? Você não tem certeza? Eu sei que vocês estão em andamento, pelo menos se não fosse, eu vou na minha mentira. Eu sei que vai fazer isso. Quinto elo da campanha. Então já deu tempo de você projetar algumas coisas. Primeiro, que alguns projetos às vezes já vêm até do ano seguinte. Mas eu estou te fazendo uma pergunta em cima desse texto, você vai entender por quê. Qual que é o seu maior ou mais importante projeto para 2025? Responda isso dentro do seu coração. Qual que é o seu maior propósito e o seu primeiro propósito, projeto para esse ano? O que será que você está respondendo aí no seu coração? Agora eu vou fazer duas perguntas. Qual que é a sua expectativa em Deus? E eu explico. Expectativa é você esperar algo que é provável de acontecer, ou ter esperança que algo desejado vai se realizar. Isso é expectativa. É algo que não aconteceu ainda, mas que você cria toda uma expectativa, uma esperança de que vai se tornar realidade. Amém? Então qual que é a sua esperança? Qual que é a sua expectativa em Deus? Esses homens criaram uma expectativa em Jesus, só que foi frustrado. E agora eu te pergunto outra pergunta. Você já se frustrou com Deus alguma vez? Responda para você. Você já ficou frustrado? Você criou uma expectativa como esses discípulos em Jesus, e você falou: agora vai dar certo, agora a porta vai abrir, né? Vai fazer igual aquele programa do Silvio Sá, a porta da esperança. Daí você espera com a expectativa, o povo está esperando, quer abrir, não vem ninguém. É o povo. Não é? Então você já se frustrou com Deus em algum momento? E por que eu fiz essas perguntas? Porque isso está tudo conectado. Nós estamos falando sobre conciliação, sobre projeto, sobre vida com Deus. E aqui nós estamos diante de uma igreja do Senhor na face da terra. E que muitas vezes nós deixamos que outros propósitos, outros projetos terrenos se tornem maiores ou principais na nossa vida do que o maior projeto que Deus tem para mim e para você. Exemplo, eles tinham expectativa de que Jesus fosse um mártir, que Jesus fosse um herói, que Jesus fosse um homem guerreiro que pegasse a espada, combatesse contra o Império Romano e desse o poderio à nação de Israel novamente. E essa era a expectativa que eles tinham. Por que eles estavam frustrados? Por que eles estavam tristes? Por que eles estavam fugindo? Porque eles falaram: acabou a nossa expectativa, estamos frustrados. Sabe por que às vezes a gente se frustra com Deus? Eu quero ter certeza disso, porque eu já me frustrei com Deus muitas vezes. Só que a culpa não é de Deus, a culpa é minha. É porque muitas vezes a expectativa que eu crio em Deus é errada. É porque muitas vezes o projeto que nós planejamos, e façam o projeto, escrevam mesmo, coloca no papel. Vocês têm um papel aí, não é? Vocês preenchem, né, também? Nós também somos. Olha, aí no Mutável nós também estamos fazendo. Isso é um exemplo, olha, tem um monte. Não está escrito esse aqui que é um exemplo, mas tem um monte de opções, dá até uma diretriz aqui. E eu gosto de uns que escrevem antes de entregar as 4 folhas de caderno, frente e verso. E esses estão certos. Tem que projetar, tem que fazer projeto. Porém, qual que é o seu principal maior projeto? Já parou para pensar? Como servos de Deus, que querem ser conciliados com o Senhor e andar com Ele, qual que é o maior projeto que nós podemos elaborar para esse ano de 2025 e para a nossa vida com Cristo, que é alinhado à vontade de Deus de uma forma total, 100%? Já pensou aí? Em
João capítulo 6, versículo 60, e do versículo 66 ao 69, Jesus vai dizer assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem as suas palavras, disseram: dura demais é essa palavra, quem poderá ouvir ou compreender? E daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não andaram mais com ele. Então Jesus pergunta aos 12: vocês também desejam ir embora? Mas então Simão Pedro disse ao Senhor: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens para nós. O quê? Não é carro não? Não é casa não? Não é casamento não? Não é porta de emprego não? Isso tudo pode estar projetado, mas eu estou falando do projeto principal. Pedro entendeu, os outros que ficaram entenderam, mas a maioria que seguia Jesus falou: nossa, essa palavra é pesada demais para mim. Eu estou junto com ele, porque eu estou querendo é receber. E ele está falando que eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas para segui-lo, tomar a cruz e me segui-lo. Então muitos acharam a palavra dura, mas como Pedro e os demais que o seguiram e que entenderam o verdadeiro propósito de Deus na terra para mim e para você, ele então disse: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem o maior propósito, e o maior propósito é a vida eterna. Aleluia. Qual que é o seu principal propósito, Deus disse? Aí quantos de nós talvez colocou, não estou falando que está errado, sonhar com essas coisas, projetar, escreve aí. Sonhou em expandir os negócios, sonhou em comprar um carro melhor, sonhou em reformar a casa, em pintar a casa. Talvez colocou no seu projeto, né? Nós fizemos um projeto até infantil. Uma das crianças colocou lá, né? A irmã e eu lá no início, que eles começaram até primeiro com o nosso. Nós estamos orando pelos projetos das crianças lá na igreja. E um deles colocou assim, um quititinho colocou assim, ó: eu quero a conversão do meu pai. Projeto. Podia ter pedido bala, podia ter pedido chocolate, bicicleta, patins, podia ter pedido um monte de coisa, não era errado não. É melhor do que pedir para o Papai Noel, né? Pedir para o Papai do céu que não, mas garantido. Porém, colocou como prioridade vida eterna. Conversão do Pai traz o quê? Vida eterna, salvação para a família, salvação para o Pai. E quantas vezes nós, irmãos, quantas vezes eu e você estamos fazendo projetos de tudo quanto for jeito, mas nós não estamos priorizando o maior projeto que nós precisamos nos dedicar a alcançar em Deus, não só em 2025, mas desde 2000 e tanto para trás, até 2026, 27, 28, 29, 30, até quando Deus tiver vida nessa terra. O principal projeto, o maior projeto que nós temos que buscar é: Senhor, eu quero ser salvo. Nós precisamos das coisas, mas nós precisamos primeiramente daquele que não é uma coisa, e não apenas alguém que me dá coisas, mas aquele que tem o poder de nos conceder a salvação. Nós só seremos felizes com Deus se as nossas expectativas dele estiverem corretas. Deus é maior interessado em nos dar coisas, sabia disso? Salmo 37, verso 4. O que está escrito? Agrada-te ou deleita-te no, e ele satisfará os desejos do meu e do seu coração. O que esse texto está dizendo? Que Deus é o maior interessado em realizar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos. Deus é o maior interessado em nos dar coisas, e não qualquer coisa. Jeremias 29:11 diz: porque o Senhor é que sabe os planos que Ele tem ao seu respeito, não planos de mal, mas de paz, e de fazer você prosperar, não de te causar dor e prejuízo, mas planos de te dar esperança e um futuro melhor, como você deseja. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus para você. Isaías 55, 8 e 9 diz que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. E assim como o céu é mais alto que a terra,
Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Ou seja, Deus está dizendo o que aqui? Que você pensa aqui, Deus pensa aqui. Talvez você projeta aqui, Deus está projetando mais além. Talvez você está pretendendo fazer assim, Deus quer que você faça assim. Porque Deus é o maior interessado em mudar coisas. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua na minha e na sua vida. Então Deus pode fazer muito mais. Você sonha com 2 cômodos, Deus sonha com 3, 4. Falando de plano de terreno. Então quando você olha para esse sábado, você fala, poxa, fechou, eu tenho propósito, eu tenho projeto para esse ano, então fechou, alinhou, por quê? Porque Deus tem prazer em realizar, porém só tem um detalhe. Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz que Ele vai dar atenção e realizar aquilo que nós lhe pedimos, se isso estiver alinhado à vontade dEle. Então não adianta pedir um carro, se não pedir a carteira primeiro. Pedir um carro, pedir para tirar a carteira primeiro, você não está alinhado à vontade de Deus, tá? Um dia uma pessoa me procurou num culto, com a foto na mão, trouxe a foto assim, ó. E aí eu olhei para a cara da moça, a jovem, e aí eu olhei para a foto, eu ia orar, mas eu falei, não, o Espírito Santo me incomodou, pergunta por que da oração. Eu nem tenho esse costume de sempre fazer isso. Aí ela me mostrou a foto assim, ó, estava um rapaz e uma outra moça. E eu fiquei encucado, olhava para ela, olhava para a foto, o Espírito Santo falou, pergunta, eu falei, vou perguntar. Você quer que eu ore por quê mesmo? Ela falou, não pastor, é porque eu gosto demais desse rapaz e também gosto de mim. E é o seguinte, ele casado com essa moça, então eu quero que você ore para ele se separar de vez dela e ficar comigo. Tem propósito? Tem. A princípio, grosseiramente falando, se casar é um propósito que Deus tem para nós ou não tem? Sim ou não? A não ser para aqueles que têm o dom de ser adulto. Mas normalmente Deus está a favor. Ele abençoa a união entre homem e mulher, formando um casal, se tornando uma só carne. Porém, a Bíblia diz que Ele olha a motivação do nosso coração. Eu falei, moça, pelo amor de Jesus, volta para o seu lugar. Eu não vou orar para você. Você está doido? Você quer que eu arrume encrenca com o Senhor? Que pedido bobo, você está querendo fazer um projeto de separar um casal, você tomar o marido e a mulher. Que loucura, que sandice. Então Deus, Ele quer que você realize os desejos do seu coração e Ele vai tornar realidade, desde que estejam alinhados à vontade dEle. Deus quer nos dar coisa? Quer. Deus quer te dar casa, carro, quer te dar um casamento abençoado. Deus quer te prosperar financeiramente. Deus quer prosperar a tua casa. Deus quer te abençoar nos teus negócios, na empresa onde você trabalha, quer abençoar teus filhos, tua família. Deus quer tudo isso. Projete muito esse ano. Mas qual que é o principal projeto que você tem diante de Deus? Aí entra ano e sai ano o projeto de vida. E muitas vezes a gente está trocando o que é realmente importante por aquilo que é secundário. Porque a gente pede muita coisa para Deus, a gente pede bastante coisa. Mas será que a gente está pedindo para Deus, Senhor, me salva? Ou Senhor, me ajude a me manter salvo. Senhor, não deixa eu pecar. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Senhor, me dá intimidade contigo. Senhor, eu quero cantar um louvor bonito aqui, que fala um pouco sobre isso. Porque o que importar é estar com o Senhor, é estar íntimo com Deus, é estar junto com Ele. Só que muitas vezes a gente está pedindo mais do que as coisas. Porque se Deus, só Ele, só Jesus te importar, te bastar, o resto Ele acrescenta. Faça planos, faça projetos, mas aprenda hoje por esta palavra: o maior projeto pelo qual nós temos que orar é a vida eterna. Aleluia! Tanto que Jesus diz em Mateus 6,33, você está cansado de saber? Busque em primeiro lugar o quê? É o reino dele, sua justiça, e o resto é o quê? Dentro do
contexto: comida, roupa, bebida, aquilo que nós necessitamos. Isso aí Ele mesmo se incumbe de nos acrescentar, de nos dar. E às vezes a gente não entende isso, a gente fica pedindo coisa, e esquece de pedir o principal: Senhor, me ajude a me manter no teu caminho, para que eu seja alcançado pela tua salvação. João 6, 26, 27, Jesus já falava isso desde quando Ele andou nessa terra: vocês me buscam, não porque viram os meus sinais, mas porque comem pão e se fartam. O que Jesus está falando? Vocês só estão me seguindo porque o bucho está cheio, porque a roupa é nova, porque virou o ano empregado, porque tem sapato novo, o bico é fininho, porque está lustrado, está brilhando, porque o carro está lá fora. E Ele fala: vocês só me buscam por isso. E Ele continua o texto dizendo: pare de trabalhar apenas pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual somente o Filho de Deus é que pode te dar. Está dando importância demais a coisas secundárias. Não estou dizendo que não tem que pedir, não estou dizendo que não tem que buscar, mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que o principal projeto tem que estar no seu papel: é vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Aleluia! Jesus não morreu numa cruz para nos dar coisas. Jesus morreu numa cruz, e nunca mais se esqueça disso, para nos dar salvação. O maior projeto de Jesus na cruz não foi nos dar coisas. Aquele homem que compartilhou da história com o rico, o Lázaro, aquele homem, a Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele foi salvo. O que a história diz? Aqui não é uma parábola, aqui é um fato. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, você conhece a história, né? Do rico e Lázaro, é até tema de novela. Então lá fala de um rico que foi para o inferno e de um pobretão que foi para a glória. Está no seio de Abraão, no céu. Amém? Então você estava lá com Abraão, o que foi? Salvo. Entendeu? Mas procura uma parte desse texto que fala que antes ele enriqueceu porque foi curado da lepra. Me mostra. Sabe por quê? Porque o principal projeto dele era um só: vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Portanto, se o Senhor fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se o Senhor me der, é Deus. Se o Senhor não me der, ele continua sendo Deus. A Bíblia diz em Lucas que tem um homem rico chamado Zaqueu. O que Zaqueu precisava? Nada. Qual o projeto que Zaqueu não podia realizar? Ele era rico. Mas sabe o que ele fez um dia? Ele trocou tudo isso. Sabe por quê? Porque ele descobriu que a vida eterna com Cristo valia mais do que todos os bens. Quando ele fala para Jesus, sem Jesus lhe pedir nada, como ele fez com o mancebo rico, e ele saiu triste, cabisbaixo. Não, Zaqueu não precisou nem de Jesus abrir a boca. Ele converteu o coração a Cristo de tal maneira que ele mesmo falou sem Jesus pedir nada: Senhor, presta atenção, se eu defraudei alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Vai ser muito mais vezes. E ainda vou doar metade que eu tenho para os pobres. Você já parou para pensar que Zaqueu ficou quebrado? Pobre. Você tinha muito, mas você ia dar metade para os pobres. Então metade já perdeu. 50% da riqueza que ele tinha já era. E ele ainda ia restituir várias vezes mais do que ele roubou, e ele roubava. Ficou talvez até devendo nessa matemática. É uma verdade. Mas com uma garantia: Jesus entrou na casa dele e falou assim: hoje a salvação entrou na sua casa. Oh, aleluia! Jesus não morreu na cruz para que você tenha coisas, mas para você ser salvo. Romanos 1,16, Paulo diz: portanto não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para nos dar salvação a todo aquele que nele crê. Aleluia! Nossa expectativa em Cristo só não será frustrada se nós entendermos que nossa maior esperança não é o que Deus tem para te dar nesta terra, mas é o que Deus tem reservado para você lá no céu. Portanto, não crie expectativas de Deus te dar apenas coisas, mas principalmente Ele te dar salvação. Eu vou ler alguns versículos e vai falar o que é o principal. João 3,16. E Deus, de tal maneira
Para quê? Tem o quê? Casa, carro, moto, né? Todo aquele que nele crê tem o quê? Já entendeu para que ele morreu, né? Romanos 6:23. Paulo vai dizer também que o salário do pecado é a... Mas o dom de Deus, por meio de Jesus Cristo, de graça sobre nós é o quê? A vida eterna, salvação. 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é esse, não tem outro, é o principal, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas nos escrevi, a fim de que saibam que vocês têm a vida eterna, aleluia, a todos aqueles que creram no nome do Filho de Deus. Paulo diz em Romanos 2:7, Ele concederá a nós casa, carro, moto também, mas o texto diz, Ele concederá a vocês vida eterna, a todos aqueles que perseverando em fazer o bem, buscarem glória, honra e imortalidade. Só seremos imortais se nós vivemos para a eternidade com Deus. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus estará sobre ele. E em 1 João 2,25, essa é a promessa que ele nos fez. Aí o que Deus prometeu para você? Casa, carro, moto, foi isso que ele prometeu? 1 João 2,25, o que está escrito? E ele nos prometeu, essa é a promessa. Diria o quê? A vida. Por isso que é prometeu. Deus é interessado em te dar coisa. Ele está interessado em satisfazer os desejos, os propósitos, os planos, os alvos, as metas que você tem. Foi lindo 2023, vim aqui compartilhar no momento de formandos aqui no altar. Fizemos isso esse ano na nossa igreja também. Pessoas formando. São propósitos. Tem muita lágrima, muito suor, muita dedicação, muito abrir mão. Mas isso fica aqui. Isso é segundo plano. Qual é o seu principal objetivo? A salvação, a vida eterna. Sabe por quê? Porque se Deus não te der isso, e se você não alcançar o diploma? E se você não conseguir a casa dos seus sonhos? E se você viver no aluguel e Deus continuar te mantendo através do fruto dos seus sonhos? E se Deus não quiser que você ande de carro novo, com carro velho igual eu, passando raiva de vez em quando, igual passei final desse ano? E se a vontade de Deus não for que você viaje para o lugar que você planejou? Ele vai deixar de ser Deus na sua vida? Se ele não fizer a lista que você já colocou nesse papel e te entregar isso na mão, ele vai deixar de ser o Senhor da tua vida? O que é que Jesus é para você? O que é que Jesus é para você? Você sabe o que é que Jesus é para você? Porque tem hora que tem gente que acha que Jesus é um gênio da lâmpada. Faz assim, Senhor, realize meus 3 desejos. Olha que quer satisfazer os desejos do seu coração. Só que ele não é gênio da lâmpada. Sabe o que Jesus é para mim? Senhor e Salvador. Isso é o que basta. Se ele me der, tá bom. Mas se ele não me der, eu também tenho que ser. Paulo diz: aprendi a viver com pouco e com muito. Aprendi a passar fome e a estar abastado. Aprendi a ter muito e a ter pouco. Mas em tudo isso eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Portanto, diante dos teus projetos, se você tem colocado coisas aí, crendo, e tem batalhado, lutado para alcançar, Deus é o maior interessado. Só que o principal projeto que Deus tem para você, como igreja nessa terra, é a continuidade de uma vida com Ele no céu, na eternidade. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele nos garantiu que nós conseguiríamos. Nunca disse que não teríamos tempestades, mas Ele garantiu que Ele iria acalmá-las. Ele nunca disse que não haveriam obstáculos, mas garantiu que nos ajudaria a passar por todos eles. Ele nunca disse que as portas estariam sempre abertas, mas Ele garantiu que abririam portas que ninguém fecharia na nossa vida. Ele não disse que nós não teríamos tristezas, mas Ele garantiu
que Ele encheria de alegria o nosso coração. Ele não disse que não ficaríamos incomodados, mas Ele garantiu que nos daria uma paz que o mundo nunca vai poder te dar. Ele não disse que nós não teríamos lutas e guerras, mas Ele garantiu que nele nós já somos mais que vencedores. Ele não disse que sempre que nós orássemos Ele iria resolver todos os nossos problemas, mas Ele garantiu que a sua graça nos basta. Ele não disse que sempre estaríamos fortes para lidar com as dificuldades, mas Ele garantiu que o seu poder iria se manifestar quando nós estivéssemos fracos. Ele não garantiu que com Ele nós venceríamos todas as lutas, mas Ele garantiu que nos faria vencedores por meio dele. Ele não disse que o caminho seria fácil de trilhar, mas Ele garantiu que aquele que perseverasse até o fim desse caminho seria conduzido para a eternidade. Ele não disse que nos concederia tudo o que nós pedíssemos, mas Ele garantiu que supriria todas as nossas necessidades. Ele não disse que nós não teríamos medo, mas garantiu que o seu amor em nós afastaria de nós todo o medo. Ele não disse que nós conquistaríamos tudo na vida com facilidade, é só pedir o projeto. Não, mas Ele garantiu que o nosso trabalho e que o nosso esforço nele nunca seria em vão, seria recompensado. Então, a partir de hoje, coloque Ele como prioridade e não seus projetos. Talvez quando você pegar o seu projeto, eu estou terminando. Talvez, em vez de colocar as coisas, você comece a partir de hoje para os próximos elos, pelo menos para os últimos. Você comece a colocar aqui, ó, prioridade, vida espiritual, conciliação com Deus, é estar junto com Deus. Minha prioridade é essa. Eu quero as coisas, Senhor. Vai lá. Eu quero melhorar o carrinho, Senhor. Você vai uma pintar a casa, carta fiinha, Senhor. Ô Jesus, ajuda aí, Senhor, para esse homem converter. Ajuda aí para essa esposa parar de falar demais. Ajuda aí para esses meninos parar de dar trabalho demais. Pode pedir. Mas a partir de hoje, que a sua prioridade, que o seu maior propósito seja a salvação. Esses homens se frustraram, porque eles esperavam um herói de guerra que desse paz na terra para um reino chamado Israel. Mas eles esqueceram que Jesus morreu, prometeu que voltaria, e que Ele não libertaria apenas desse plano terreno, mas que Ele nos libertaria da opressão, da culpa pelo pecado, nos garantiria libertação e vida eterna. Esse é o principal objetivo. Se você estiver alinhado com Deus nesse propósito, pode ter certeza que o restante Ele fará. Busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro, tem que estar o top one, ó, aqui na lista dos seus projetos. Top one é o que? Vida com Deus, conciliação, para me aproximar mais de Deus. Esse ano eu orei pouco, 2024. Esse ano eu quero orar, mas eu quero fazer calo no joelho. Tem calo no joelho? Não. Se não tem calo no joelho, tem calo ruim. A não ser para quem não pode joelhar, mas você pode joelhar. Se você não tem um calinho no joelho, você está estourando pouco. Eu falo que tem que fazer calo igual aquele povo lá do Oriente, tem que fazer calo na testa, no cotovelo. Já viu como é que eles oram na hora da oração deles? É joelho no chão, cotovelo e testa, prostrado. E muitas vezes nós estamos acomodados com um gênio da lâmpada chamado Jesus, que só nos dá coisas que nós queremos. Mas se Ele não der, como é que vai ficar? Não tem problema assim, porque o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho o principal, eu tenho a vida eterna. Isso me basta. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Fique de pé. Nós vamos fazer uma oração depois. Ou eu passo para Silvano, a gente conduz aqui de forma a orar por todos os seus projetos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Começa a pensar aí. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não me vendeu nessa. Ele não falha no que Ele manda. Eu ia pregar outra coisa, o Espírito Santo falou, fala sobre um principal projeto de vida. E por que Ele mandou falar isso? Porque Ele me mostrou que muitos às vezes estão priorizando coisas e não estão priorizando a Deus. Amém? Então que a sua reconciliação com Deus comece hoje, nesse culto.
que você concilie a sua vida espiritual e que você se reconcilie com Deus por meio da conciliação de uma vida terrena, mas entendendo que o projeto principal é salvação, é vida eterna em Cristo Jesus. E se aproxime de Deus. Se Ele te der alguma coisa, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele vai continuar sendo Deus, porque o que Ele não fizer para você aqui nessa terra, pode ter certeza que Ele vai te dar na glória, porque lá pode ter certeza que você não vai sofrer nada como você sofre nessa terra. A promessa foi Ele que fez e Ele é fiel para cumprir. Vamos orar de uma maneira coletiva e depois nós estaremos ungindo vocês nos envelopes no nome de Jesus. Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença em oração. Te agradecemos pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações. E que a nossa prioridade a partir de hoje, neste ano de 2025, não seja apenas as coisas que nós almejamos, Pai. Nós temos que fazer planos, sim. Nós temos que projetar a nossa vida, sim. Nós temos, ó Pai, que buscar alcançar alvos, metas, para melhorarmos como pessoa, como indivíduo, na sociedade, como funcionário, como patrão, ó Pai. Nós precisamos melhorar como pai, como mãe, como filho, ó Pai, como irmão. Mas, ó Pai, nós precisamos melhorar como servos, ó Pai querido, como líderes, como liderados, mas principalmente precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, conseguir conciliar uma vida terrena, Pai, sabendo que nós precisamos ter as coisas, mas entendendo, ó Pai, que o principal é o que nós temos em Cristo, a vida eterna. Portanto, meu Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta noite de tocar cada vida, cada coração, cada alma que aqui se encontra, para que venha alcançar todos os seus projetos e propósitos, planos, ó Pai, que estão colocando agora, apresentando diante do Senhor, mas sabendo que se nenhum deles se concretizar, ainda assim nós queremos permanecer fiel a Ti e a Tua palavra. Se o Senhor fizer, Pai, amém. Mas se o Senhor não fizer, amém também. Porque o que mais nos importa e o que precisa mais nos importar hoje é a nossa salvação. E se nós tivermos que abrir mão de coisas, Pai, se nós tivermos que abandonar as coisas nesta terra para poder, ó Pai, ser salvos, assim seja feito a Tua vontade na nossa vida. Nos dá direção, nos dá instrução, e que o Teu Espírito Santo venha tocar cada projeto de vida agora, no nome de Jesus. Diga assim: eu creio que os meus sonhos se tornarão uma realidade, porque os meus projetos estão nas mãos daquele que pode realizar o impossível na minha vida, mas que a partir de hoje o meu principal projeto de vida seja estar mais próximo de Jesus, servir a Ele, buscar a Ele, viver em santidade, negar o mundo e dizer sim para o Senhor, para que assim eu alcance, por meio de Jesus Cristo, a coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Silvana, você quer chamar alguns obreiros para estar ungindo, orando? Amém? Aí você pode. Então nós, nessa noite, nós somos gratos ao Senhor, e que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoo essa igreja que é unida em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraço, Espírito Santo. Tenha um projeto abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.